Existe um assassino silencioso nas nossas estradas. E não estamos a falar de excesso de velocidade ou de álcool. É algo que toda a gente já sentiu: o cansaço. Só que ao volante, a fadiga não é apenas um incómodo. Pode ser uma questão de vida ou de morte. E os números que vamos ver são prova disso. 30% é um número pesado, não é? Mas 30% de quê exatamente? Pois é, representa a percentagem de todas as mortes no trânsito no Brasil que são causadas pela fadiga, quase um terço. E está ligada a 20% de todos os acidentes. A causa, por trás disto tudo, é uma coisa chocantemente simples. A resposta é tão simples que até assusta. É o sono, ou mais precisamente, a falta dele. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisto. Por que é que este fator é tão perigoso e ao mesmo tempo tantas vezes invisível para nós até ser tarde demais? Pensem nisto. Depois de passar apenas 19 horas sem dormir, a capacidade de condução de uma pessoa é a mesma de alguém que bebeu 6 cervejas. É isso mesmo. Fadiga não é só sentir-se sonolento, é estar tão incapacitado como um condutor alcoolizado. Os dados pintam um quadro bem sério. Dormir menos de 7 horas por noite, o risco de ter um acidente simplesmente duplica. Isto não são apenas estatísticas numa página, são vidas que mudam para sempre. Mas o que é que acontece exatamente no cérebro para nos transformar em maus condutores? A ciência por trás da fadiga revela um mecanismo que é francamente assustador. A palavra-chave aqui é microsono. Não estamos a falar de adormecer ao volante por minutos, não. São pequenos apagões de consciência de apenas alguns segundos em que o cérebro simplesmente se desliga. E ao volante, esses poucos segundos são uma eternidade. 3 segundos. Parece pouco tempo, não é? Mas durante um microsono, o que é que pode realmente acontecer? Vamos imaginar o cenário. Uma autoestrada a 120 km por hora e, de repente, um microsono de 3 segundos. 100 metros é a distância de um campo de futebol inteiro. Exatamente! 100 metros percorridos completamente às cegas, sem controlo, sem consciência, a alta velocidade numa estrada cheia de perigos. É uma ideia que chega a dar arrepios. E para que isto não fique só na teoria, a Criar e a revista Quatro Rodas fizeram um teste prático. Puseram condutores num percurso, primeiro bem descansados e depois de passarem 24 horas acordados. Os resultados? Bem, são alarmantes. Os tempos de reação dos condutores cansados foram até 35% mais lentos. E pior, alguns chegaram a adormecer completamente por até 13 segundos. Imaginem a distância percorrida nesse tempo. É um atraso que pode ser fatal. Como resumiu uma das especialistas do teste, a doutora Lucila Prado, quando estamos exaustos, entramos numa espécie de modo automático. É um estado perigoso onde a nossa capacidade de reagir a imprevistos simplesmente desaparece. E o perigo não termina com o condutor. Para as empresas, especialmente para quem gera frotas, um acidente por fadiga é o início de um verdadeiro efeito dominó, com consequências devastadoras. É uma cascata de crises. Começa com o acidente em si, os danos materiais, os custos com seguros. Depois, vêm as batalhas legais, processos, multas pesadas. E talvez o mais duradouro é o golpe na imagem pública da empresa, um dano que pode ser muito difícil de reparar. No fim de contas, a responsabilidade recai sobre o empregador. Garantir que os motoristas estão aptos para conduzir não é só uma boa política, é um dever fundamental, tanto legal como ético, que protege não só os funcionários, mas toda a gente na estrada. Então, ok, o risco é enorme. A grande questão é como é que se pode retomar o controlo. Felizmente, existem formas claras e eficazes para combater a fadiga e tornar as nossas estradas mais seguras. A primeira linha de defesa é a consciência, é saber reconhecer os sinais. Bocejos constantes, pálpebras pesadas, dificuldade em manter o carro na faixa, são tudo sinais de alerta que não podem, de forma alguma, ser ignorados. Para as empresas, uma estratégia de segurança eficaz assenta em 3 pilares. Primeiro, ter regras e políticas claras. Segundo, usar a tecnologia a nosso favor. E terceiro, construir uma cultura que realmente valorize o descanso e o bem-estar.
Na prática, o que é que isto quer dizer? Significa ter políticas que garantem descanso adequado e rotas sensatas. Significa usar tecnologia, como câmaras com inteligência artificial, que podem detectar a sonolência antes que se torne um desastre. E, claro, significa criar uma cultura onde a saúde do motorista é tão prioritária como cumprir um prazo. Porque, no final das contas, isto vai muito para além de folhas de cálculo e apólices de seguro. Trata-se de garantir que cada motorista chegue a casa em segurança, junto da sua família. Trata-se de proteger todas as vidas com quem partilhamos a estrada. E isto deixa-nos com uma pergunta crucial para todos os gestores de frotas por aí. A frota pode ser produtiva, mas está verdadeiramente descansada? Porque, no fim do dia, a frota mais segura é também a mais produtiva de todas.